Da mesma forma, para fazer uso da palavra em tribuna livre, convido a senhora Fernanda de Araújo Costa e solicito ao vereador Ricardinho da Enfermagem que conduza a senhora Fernanda à tribuna para a utilização da palavra. Senhora Fernanda, a senhora também dispõe de 15 minutos de acordo com o artigo 225 do Regimento Interno desta Casa e deverá se ater ao assunto para o qual se inscreveu, ou seja, a infância. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu vou começar a minha fala explanando aqui uma história que aconteceu aqui no mês passado. Na cidade mineira de São Sebastião do Paraíso, a 75 quilômetros de Franca, uma mulher foi encontrada morta em casa, sem que ninguém soubesse. O filho dela de 6 anos, que é autista, ficou por aproximadamente 12 dias ao lado do corpo da mãe, sozinho no imóvel. A mulher tinha 39 anos de idade e era mãe solteira. O corpo foi encontrado na última segunda-feira, dia 16, isso do mês passado, tá? Dia 16 de maio, pelo irmão que deu falta dela. Ele foi à casa da sua irmã e sentiu um cheiro forte. Quando conseguiu entrar no quarto, encontrou o corpo e já estava em estado avançado de decomposição. A criança estava sozinha quando o tio chegou e, segundo o exame IML, o que apontou o óbito desta mãe foi um infarto miocárdio. Comoção. O caso gerou muita comoção nas redes sociais e repercussão. A demora para encontrar o corpo de Ana Paula, o que originou uma corrente em nome da mesma, eu sinto muito Ana Paula. O motivo de eu trazer essa história aqui é porque dentro da realidade que cerca as mães, principalmente as mães atípicas, e aí eu não estou desmerecendo a mãe que tem o seu cotidiano, que cuida do seu lar, mas estou trazendo ponto de atenção dentro do contexto de mães atípicas, é que nós temos aí um abandono muito sério das políticas, né, que deveriam estar voltadas para essa questão de uma forma um pouco mais efetiva, e até mesmo da sociedade em se conscientizar dos problemas. Não estranhe o que eu vou dizer. Uma mãe de uma criança que tem problemas especiais, ela prefere que o seu filho faleça primeiro do que ela. Não é um pensamento cruel quando eu falo isso. É porque mãe não é eterna. E a única coisa que essa criança muitas das vezes tem é a mãe. Eu sei que o poder público ele tem várias camadas de intervenções que podem ser feitas e organizadas para poder olhar com mais carinho essa questão relacionada aos autistas. Aqui no ABC, a única referência que eu posso dizer com propriedade que oferta o diagnóstico que é o maior problema é a Praesp. Inclusive, a minha filha foi diagnosticada lá. E é onde parte o desenrolar da história para poder dar amparo para essa criança. Então, o que eu vim pedir para os senhores é que deem uma atenção ao menos ao diagnóstico do autismo. Porque, tendo isso em mãos, a mãe consegue, de alguma forma, se virar. Não que seja o ideal, mas é o primordial para poder amparar essa questão, que é uma avaliação multidisciplinar. E eu acredito que Mauá tem condições de ofertar isso para a população. Não é algo surreal, né? Uma equipe multidisciplinar para ofertar o diagnóstico, a mãe tendo laudo, ela conseguindo esse laudo. Eu passei 2 anos para conseguir esse laudo, inclusive. Você imagina como que é a situação. E olha que a minha filha, no caso, é autismo leve com TDAH. Mas existem casos mais sérios, que dependem de medicamento, que dependem de uma ação efetiva amparada pela escola, né? Então,
eu venho chamar a atenção dos senhores para essa questão. E a infância, de um modo geral, precisa de um olhar mais carinhoso, né, mais zeloso dentro do nosso município. Nós temos um problema relacionado à creche, que já não é novidade para ninguém, que às vezes nós temos que demandar isso através dos senhores, procurar os senhores, porque não temos a efetividade dos órgãos, o amparo devido, para poder, então, comportar essa demanda. E a mãe precisa desse amparo para poder prover sustento para a família. São situações velhas e não temos uma atuação efetiva que faça a diferença. Eu acredito que é uma questão de organização, porque eu assisti o orçamento anual aqui do município, e quando foi questionado alguns dados, nem quantas crianças na fila de espera está lá para a Praesp na educação especial se tinha o número. Quando não se mapeia o problema, não se tem a solução dele. A primícia dos problemas a serem solucionados é fazer o mapeamento disso. E nem os dados disso e de muitas outras questões que cercam a infância do nosso município se tem. É necessário levantar esses dados. Ainda pedindo a atenção dos senhores, né? O período de pandemia ele trouxe problemas seríssimos no que tange a infância, né? Nós tivemos aí crianças que já existia essa realidade, mas ela ficou contundente agora. De crianças que vão ao farol, né? Que ficam assiduamente ali, e não é nem por exploração infantil, é porque as crianças acabam entendendo que se elas não ajudarem os pais dela, não vão ter o que comer, né? Então, essa situação, quando um representante do poder público passa, ou até mesmo nós, munícipes, passamos, que nós vemos uma mãe com um neném no farol, uma criança ali no farol, a gente tem que dar um jeito de tentar ajudar essas famílias. Porque o período pós-pandemia potencializou essa questão, né? E também temos a questão aí do abuso infantil, né? Eu fico pensando, essa mãe que deixou o seu filho para uma família que demorou 12 dias para dar conta, sendo que essa criança tinha, na época, né, do falecimento da mãe, 6 anos. E assim, a história menciona que nós temos 5 tipos de infarto. O único que é fatal e imediato é o fulminante. Ela teve o princípio do problema e ainda se preocupou em separar a comida para a criança, antes de falecer. E aí eu fico imaginando como que seria, se essa criança não tiver ninguém para cuidar dela, que um conselho tutelar receberia a demanda dela. Se nem dentro da questão em que uma mãe defende, que uma mãe está presente, a gente consegue, imagina quando ela não tem ninguém. Não estou dizendo que o conselho não faça o seu papel, estou dizendo que ele não tem recurso para, neste caso, executar efetivamente o seu papel. E não tem, e a aparelhagem do conselho tutelar, o pessoal fala assim, o conselheiro não faz nada. Não é bem assim quando a gente vai acompanhar a realidade deles, né? Eles não têm recursos e estrutura suficiente e amparos para poder, de fato, executar um bom trabalho. É diferente. E as crianças, de um modo geral, elas são o futuro de tudo que a gente promove hoje. São sementes. Né? Eu estou vendo aqui a manifestação de uma mulherada que com certeza é mãe, em sua grande maioria, avó. Temos pais de famílias aqui sentados, né? Filhos também. Todo mundo aqui tem uma família que, querendo ou não, direto ou indiretamente, depende aí das questões públicas, mesmo que tenha uma condição. E eu tenho visto nesta casa se falar do autismo, se falar da questão. Mas efetivamente não se tem algo que realmente seja eficaz para atender esse nicho.
E aí eu deixo a explanação para os senhores de que o principal, para que de repente vocês possam parar com uma certa propriedade essas famílias, é o diagnóstico. Tendo o diagnóstico, para quem não tem nada, tem que ficar correndo aí pelo ABC inteiro. Muitos de vocês já visitaram instituições, sabem como é que é. É muita coisa. É muita coisa. É o mínimo que a gente, no caso, as mães precisam. E a questão do medicamento, precisa do neuro para poder refazer essas receitas. E assim, uma criança, pessoal, que ela tem essas particularidades, e nós estamos num mundo tão frio, tão disperso, de olhar para o próximo, de entender que respeito é primordial, que dentro do ambiente escolar, ou às vezes perto de você, próximo a você, não se está tendo essa sensibilidade. E eu reporto aos senhores que não é tão difícil. Partindo da premissa que vocês consigam elaborar um lugar que centralize pelo menos o diagnóstico, já é muita coisa. Que o Conselho Tutelar possa atuar junto com as mães, as escolas, vocês dialogarem mais com a população com a escola. Isso é importante, porque vai fortalecendo elos que vão promovendo conscientização, né, familiaridade com as questões e, de repente, até um olhar diferente de um para o outro. Porque a população está desacreditada da política. E eu não acredito que todo mundo aqui não seja humano. Todo mundo aqui é humano. Né? Todo mundo aqui tem suas famílias. Às vezes o ofício ele pode dar uma amortecida, uma anestesiada na sensibilidade que às vezes um dia inspirou vocês a estarem aqui. Mas vocês ainda são seres humanos. Tem família, né? Sim, nós temos os jovens também que às vezes não têm perspectiva de emprego, porque é considerado aí até os 18 anos, né? A questão aí do ECA. Então tudo isso precisa ser revisto, às vezes de uma forma com trabalho de formiguinha, recomeçar, reativar, dar o circuito novamente, startar, mas tem que ser dada atenção, porque é o futuro da nossa cidade e da nossa nação, né? Não é entregue, não é deixar entregue ao descaso, né? Não é deixar essas mães desamparadas. Nós temos uma população numerosa de jovens e crianças dentro do nosso município. Então, uma atenção devida, né, promove uma transformação num todo na sociedade. Porque se essa criança ela entende que ela é cuidada, que ela é zelada, ela não está jogada ao descaso, ela também promove respeito, né? Eu era da época que tinha o Bombeiro Mirim, né? Aqueles projetos do Guardinha que promoviam, que estabeleciam, que incentivavam, né, a cidadania, a civilidade, o respeito. Né? Não é só a questão de você dar assistencialismo, que é importante para as famílias carentes, mas é também estabelecer valores. Valores que agregam a família, valores que agregam até mesmo a política da nossa cidade. Né? Trazer esses valores de volta, resgatar. Né? A questão da civilidade, né? Do voluntariado. Muitas das vezes estimular isso nas escolas também é importante. Hoje nós temos uma estatística absurda. 1 em cada 44 crianças é autista. Então não é mais um ponto cego. Eu ontem andei num bairro que encontrei 3 famílias com o mesmo problema que eu. Então não é mais um problema, sabe, ponto cego na cidade. Temos essa grande demanda, posso julgar uma grande demanda, que é necessário, pelo menos a questão do laudo ser dado uma atenção, né? E trazer essa sensibilidade, partindo dos senhores que representam o povo, em fazer a população se conscientizar, as escolas se conscientizar, trazer esses órgãos que agregam a infância como Conselho Tutelar, as direções de escola, estabelecer o diálogo com a família, para que isso vire um circuito de forma que se estabeleça aí uma visão diferente de todos os lados.
Eu agradeço a oportunidade de fala e peço que os senhores olhem com carinho, porque o diagnóstico relacionado ao autismo é muito importante. É dali que parte tudo que a mãe vai precisar. Se ela não tem isso, ela não tem nada, e a criança sofre nesse meio tempo. E tem tudo para ser um cidadão que produz, é só dar o diagnóstico, começar o tratamento, e ele vai seguir o curso e vai ser um cidadão que produz normalmente. Agora, se adiar, nós vamos ter um problema futuramente crítico. Então, eu agradeço a fala, agradeço a oportunidade, e peço que olhem com carinho essa questão. Obrigada. Obrigado, senhora Fernanda. Seja sempre bem-vinda.